Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, na programação especial do Congresso Espírita FESP 2017. Hoje nós trouxemos para vocês as cirurgias espirituais e a fé. Palestra feita por Humberto Fabre, que veio dos Estados Unidos para proferi-la. Vamos ver? Quando nós falamos do assunto cirurgias espirituais e a fé, vale a pena notar que nas pequenas coisas, consideradas assim pequenas, dependendo do ponto de vista, porque nada na criação é pequeno, né? Nós nos lembramos até de Chico Xavier, quando ainda era criança, estava nos seus primeiros dias no banco escolar, ou na sua escola, que era ainda o antigo primário, que ele fez um texto ditado por um espírito, que ele já tinha essa relação com os espíritos, a respeito da importância do grão de areia, que o Criador assim concede. Claro, qualquer coisa, diante do Criador, qualquer objeto, por menor que se apresente, né, mesmo um grão de areia, tem a sua importância fundamental. E nós verificamos que dentro da criação, tudo está contido na criatura, e não poderia ser de outra maneira. Tanto é que o próprio Cristo nos informou, nos ensinou ou nos alertou que nós somos deuses. Ora, para sermos deuses significa que herdamos da divindade a sua genética. Potencialmente, no nosso quadro evolutivo, já alguns potenciais estando em evolução, não é? estando se desenvolvendo. Então não atribuímos, com a palavra em francês, na tradução do Livro dos Espíritos, nós não atribuímos, porque atributo em francês é íncito, faz parte do ser. Nós não atribuímos em português, está íncito em nós todas as capacidades as quais nós por vezes temos ou admiramos, como por exemplo, citando um dos oradores, o Divaldo Pereira Franco e as suas capacitações. Lembrando também de um Francisco Cândido Xavier, de uma irmã Dulce, de uma Madre Teresa, e esses exemplos para todos nós, em todos os continentes, que atendem a todas as facções religiosas. Na realidade, todos esses aspectos que nós admiramos ou utilizamos como exemplo, melhor colocando, faz parte da nossa natureza, e à medida que exercitamos, alcançaremos os resultados de sermos um dia espíritos crísticos. Então tudo está contido na criatura. E é interessante que nós vamos buscar para esse exemplo, quando falamos de cirurgias, vamos ter que falar de cura. Para falar de cura, temos que tocar no ponto que nos diz respeito. A lagartixa, quando foge do predador, enrosca, e acredito que todos nós já tivemos a oportunidade de ver esta cena, enrosca o seu rabo em algum local, arranca o próprio rabo e as terminações nervosas se movimentam durante um certo período de tempo, e o predador ataca o rabo e ela consegue fugir. E o que é interessante notar é que, apesar de não ter consciência, né, é um processo inconsciente nela, porém o automatismo já está funcionando, e isto é uma realidade no nosso desenvolvimento como princípio inteligente ou princípio espiritual. Ela reconstitui o próprio rabo, né, gradativamente. Por vezes, algumas plantas que nós podamos, também o mesmo ramo se reconstitui. Bom, se tudo está contido na criatura, significa que esse potencial nós também possuímos, ou seja, nós também os temos, e chegará um dia que nós, pura e simplesmente, poderemos refazer, como já acontece, se nós formos verificar, não é? O que é a enfermidade e o que é a saúde, se não exatamente a condição em que se encontra o espírito. E naturalmente, enquanto nós não alcançamos esses aspectos de estarmos conscientemente, não mais como lagartixa, mas conscientemente, porque inconscientemente nós implementamos a enfermidade, conscientemente por vezes até sabendo da nossa postura, e também implementamos a enfermidade, como também implementamos a cura. Tanto é que provas científicas a respeito deste fato são muito comuns hoje no mundo, onde se oferece
a pílula de água com açúcar ou água com farinha, e indivíduos acabam sendo curados de enfermidades significativas. Mas enquanto nós não alcançamos esse aspecto de nos transformarmos conscientemente dentro desse parâmetro no nosso corpo físico, a espiritualidade nos atende dentro das nossas necessidades. Ou seja, nós já acompanhamos vários casos com médiuns que fazem as chamadas cirurgias espirituais, e num dos casos que nós acompanhamos, vários pacientes, o médium perguntava: você quer com ou sem corte? E aí ficava na decisão do freguês, ou seja, do paciente, em dizer quero com ou quero sem. Ora, é muito interessante, né? Porque o que faz esta situação e por quê? Na realidade, nós tivemos um grande operador, né, de cortes, que foi José Arigó. Quem quiser ler, existe um livro escrito pelo professor Herculano Pires, depois complementado pelo escritor Jorge Rizzini, ambos já desencarnados, a respeito deste médium, que foi um dos médiums de ectoplasmia e de cirurgias espirituais, etc., utilizando instrumentos mais conhecidos no mundo. Nós trabalhamos com um também muito conhecido, que foi o Benedito, no Centro Espírita Irmão Camura, que ele fazia cirurgias semelhantes a Arigó, mas porém com um detalhe: sem tocar na pessoa e sem usar qualquer ferramenta. Arigó utilizava-se dessa metodologia de utilizar ferramentas, e eram ferramentas, não eram bisturis, porque no guarda-comida que ele tinha na cozinha de casa, quando ele atendia pessoas na cozinha da própria casa, ele pegava a faca do guarda-comida para fazer a cirurgia. Se você notar nessa foto, não sabemos se tem muita qualidade para ser bem suja aí, com qualidade para ser bem vista, ele está usando uma faca no olho do cidadão. E por vezes situações as mais esdrúxulas na fila, porque ele depois que dava passividade para o Dr. Fritz, ele escolhia aleatoriamente alguém na fila, e certa feita ele escolheu lá um cidadão e disse: venha cá, fulano. Pegou lá um outro que estava também próximo, que era um caboclo, um matuto, disse assim: me dá aí o seu canivete de cortar fumo que está no bolso esquerdo da tua calça. E aí o cidadão deu, para quem conhece aqueles canivetões enormes que aqui no interior se usa para se cortar fumo de corda, o cidadão deu o canivete, e o Dr. Fritz com o José Arigó abriu o canivete, meteu o canivete no braço do sujeito, e quando abriu, não houve qualquer sinal de hemorragia e sequer qualquer tipo de dor, qualquer sensação, porque completamente anestesiado, tirou o tumor do braço do sujeito na ponta do canivete, e como se não bastasse, apertou o local, amarrou com uma faixa de uma maneira assim rudimentar, ainda bateu em cima e disse: vai ficar bom, compadre. Eu já tinha desencarnado na hora que ele tivesse mostrado o canivete para mim. Eu já nem precisava ter dado continuidade, ia melhorar na hora, porque desencarnar não ia ter problema. Uma coisa surpreendente. Bom, mas é interessante, se nós formos no livro, fazer uma analogia, formos no livro Ação e Reação de André Luiz, aonde nós vemos lá, em determinado momento, no capítulo 11, uma senhora orando frente a um nicho vazio. E aí André estranha a situação. O nicho é onde se coloca a imagem do santo, né? O André estranha a situação, e ela então, apontado: analise a tela mental dela. Ela estava num oratório frente a um nicho vazio, mas projetava dentro do nicho a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Outra situação para nós analisarmos em relação a esse tipo de cirurgia: se você for numa igreja e chegar lá e ela estiver desprovida de nichos, não é nem uma de imagens, né? Já não tem nem o nicho que dizer a imagem. Estiver como um salão desse, qual é a relação que nós teríamos? Não um salão assim, né? Todo equipado, bonito, uma sala comum. Nós teríamos que ser, qual é a relação? Puxa, aqui igreja pobre, não tem nada. Porque, via de regra, nós temos, inclusive, algumas com obras de arte, coisas sofisticadas. Mas se você viesse aqui na Federação hoje para assistir a palestra, ou ontem para assistir o Divaldo, e tivesse uma série de imagens de santos
qual seria a sua reação? Mas o que está acontecendo aqui? Não é verdade? O pessoal perdeu a noção. Significa o quê? Cada pessoa é atendida diante da necessidade, diante do seu momento, onde tem a necessidade para que isso ocorra. Por isso que o médium perguntava: você quer com ou sem corte? É a necessidade do indivíduo. Por quê? Porque na realidade toda a cirurgia, todo o processo é no perispírito, não só, também no duplo etérico, não só, mas vamos ficar só com esses dois. O fato é que na questão da enfermidade, nós somos médicos de nós mesmos, e a melhor condição é nós utilizarmos do processo da medicina preventiva, que hoje em dia todas as instituições visam exatamente este tipo de trabalho, prever. Aliás, é Jesus quando diz a Pedro: eu não vim para curar corpos, eu vim para curar o espírito. Quando ele diz isso, ele não vem para curar espírito na metodologia que nós conhecemos, e sim na metodologia educacional. Ele é o grande mestre, o grande médico de almas, fazendo o quê? Educando a criatura. Essa foi a missão efetiva do Cristo, em nos educarmos. E se educados, nós começamos a fazer um trabalho de medicina preventiva. Por quê? Porque quanto maior o conhecimento que temos de nós mesmos, recomendação de quem? Do próprio Sócrates, há quase 2000 anos atrás, quando ele entra no templo de Apolo, em Delfos, e está no pórtico, na entrada: homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses. Como o Sócrates era um espírito de maior envergadura, ele não utiliza a parte depreciativa da frase, não é? Ou veja a tua pequenez, porque ninguém é pequeno. Nós nos apequenamos diante da existência por opção ou inconsciência a respeito de nós mesmos. Vamos considerar, por não nos conhecermos adequadamente. Mas o fato é que ele se utiliza da primeira parte: conhece-te a ti mesmo. 500 anos mais ou menos depois, Jesus viria e dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aonde está a verdade? Perguntou, aliás, Pilatos para ele: o que é a verdade? O próprio Pilatos não era capaz de vê-la estampada na frente, como era incapaz de ver a verdade que era ele mesmo. Se somos herdeiros da divindade, a verdade somos nós. À medida que nós vamos conhecendo-nos, conhecendo a nossa realidade de filhos e filhas de Deus, se preferirmos dessa maneira, ou criaturas de Deus, nós vamos fazendo o quê? Vamos nos libertando dos nossos preconceitos, dos nossos pontos de vista, de nossas atitudes repetitivas, dos nossos hábitos infelizes, substituindo-os para felizes. Consequentemente, tendo maior conhecimento, na existência teremos menos determinismo, ou seja, não viveremos de acordo com as sensações, como a nau a matroca, ou seja, o navio sem leme, que vai de acordo com as ondas, não é? Vai dar o sabor das ondas. Maior conhecimento, menos determinismo, consequentemente, maior livre-arbítrio. Maior livre-arbítrio, menos sofrimento. Olha que equação simples para nós entendermos a respeito de nós mesmos. Maior conhecimento, maior livre-arbítrio, menos determinismo, consequentemente, menos sofrimento. Isso passa pelo processo de medicina preventiva, ou seja, nós não precisamos nos adoecer para depois buscarmos os recursos e entendemos que a enfermidade surge de acordo com o nosso próprio desconhecimento. Mas vamos dar uma passadinha na história para ver da onde nós começamos a encontrar os primeiros resquícios daquilo que foi, daquilo que nós tratamos hoje como as cirurgias espirituais. O passe, por exemplo, na história da própria humanidade. A técnica de cura pela imposição de mãos vai remontar os horizontes da pré-história. Por exemplo, o passe nasceu nas civilizações antigas como um ritual das crenças primitivas. A agilidade das mãos sugeria a existência de poderes misteriosos, praticamente comprovados pelas ações cotidianas de fricção
que acalmava a dor. As bênçãos foram as primeiras manifestações típicas dos passes, né? Uma outra situação que vale a pena lembrar é que o selvagem ele não teorizava, mas experimentava instintivamente, instode, interior, né? E aprendia a fazer e a desfazer as ações com o poder das mãos. Significa insto, porque pode estar inserido por algum tipo de experiência, ou se não, na condição rudimentar, não tendo ainda instintivo, porque nós vamos acumulando esses conhecimentos, né? Não tendo ainda sendo capacitados os conhecimentos, podia ser evidentemente inspirado, porque assistência nunca nos faltou, né? Então inspirado por espíritos, por entidades que cuidavam das criaturas rudimentares, como nós cuidamos das nossas crianças, tão simples assim. Então não havia, ele não tinha como teorizar, ele simplesmente experimentava. E foi se evoluindo. No Antigo Egito, no templo da deusa Ísis, multidões acorriam junto aos sacerdotes para aliviar os sofrimentos que lhe aplicavam a imposição de mãos, que hoje nós tratamos como passes, nós tratamos como fluidoterapia, assistência bioenergética, os nomes que nós quisermos dar. Na realidade, é algo que remonta à pré-história da nossa existência. Os gregos aprenderam, por exemplo, a curar com os egípcios. O Heródoto destaca em suas obras os santuários que existiam na época para a realização de fricções magnéticas. E o que é interessante notar é que essas técnicas também foram para Roma, aonde a saúde era recuperada através de operações magnéticas. Ora, isso não nos espanta, porque a mamãe faz isso por vezes inconsciente, se não tem conhecimento de natureza espiritualista, não necessariamente espírita, ela faz com o processo intuitivo ou inspirativo, ou ambos ao mesmo tempo. Aquela mãozinha na barriguinha que passa do bebê para tirar a cólica. O que ela está fazendo ali? Uma transfusão de fluido vital, princípio vital, energias magnéticas, ectoplasma, olha quanto nome tem para a mesma coisa, não é? Magnetismo, etc. Ela está fazendo uma transfusão dela para a criatura, aliviando-lhe a dor. E por vezes o beijinho que sara. Quem nunca diante da mamãe, quando caiu, não é? Não se lembra, e espero que lembre, né? Porque quando a gente vai passando o tempo, a gente vai esquecendo essas coisas. Aí o fato é que não se lembra de dizer, vem aqui que a mamãe dá um beijinho e sara. E aí é evidente que a contestação é óbvio que sara. Por quê? Porque há um processo de indução mental, sem sombra de dúvida que há um processo de indução mental, sim, mas há também, mesmo que seja inconsciente, uma transfusão literal de magnetismo, neutralizando no cérebro o ponto que está registrando a dor. É uma beleza, nós fazemos isso de forma automática, não é fato? Mesmo querem testar, não precisam testar na casa dos outros, mas pode ser testado na sua casa mesmo. Tem gente aqui que deve conversar com as plantas, não é? E como nós sabemos, as plantas não têm cérebro, logo não tem planta que fique prestando atenção em você desta maneira, não é? Mas mamãe em casa tinha uma renda portuguesa. Muita gente deve conhecer a renda portuguesa porque ela é uma planta decorativa muito frágil, e nós éramos muito, eu particularmente era muito pequeno, eu era pequenino, era criança, o que não faz muito tempo, mas muito bem. A vizinha vinha, a pobre senhora, era dona de um magnetismo incrível, nós fomos entendendo isso mais tarde. Era muito bondosa, mas não sabia administrar o potencial que lhe era próprio, e algumas vezes em outras rendas, quando ela se dirigiu às rendas de mamãe, as rendas desencarnavam no dia seguinte. E mamãe, muito inteligentemente, quando a vizinha dizia, vou tomar um café com a senhora, ela gritava lá do fundo do quintal, esconde a renda portuguesa! E eu ia lá com o tal dito do vaso e escondia a renda portuguesa, até que, para desastre completo e comprometimento total dela com a vizinha, certa feita a vizinha apareceu sem avisar, mas eu, vigilante, na frente da vizinha, perguntou, é para esconder a renda portuguesa?
Foi um vexame completo, porque ela não sabia onde enfiar a cara, e eu todo assim, né, na posição de um soldado que era defensor da renda portuguesa, frente àquela criatura que iria matá-la. Bom, não morreu daquela vez, pelo menos, e eu me livrei daquele meu método educativo de levantar moral. E levantava-se uma moral, às vezes, que era uma beleza. Mas nós vemos exatamente isso, não é, nos acompanhando no dia a dia, nessas operações magnéticas. Ou seja, nós podemos ser médicos de nós mesmos, tanto é que nós podemos aplicar o próprio em nós o autopasse, né? O outro aspecto, Hipócrates, Galeno, entre outros chamados pais da medicina moderna, deviam suas experiências, olha que beleza o atendimento dos espíritos, na supressão de certas doenças por inspirações que recebiam durante o sono. Nós sabemos que existem dois tipos de sono, né? Existe as informações que vão para o hipocampo, você está registrando no seu hipocampo agora, no cérebro, se fizer assim, você, quando encontrar os dedos, você encontra o hipocampo. Todo o processo em estado de vigília, de observação, daquilo que assistimos, que vemos, que trabalhamos, etc., ficam registrados no hipocampo. Quando vamos dormir, há a redução de produção de acetilcolina e começa a haver a transferência do hipocampo para o neocórtex na fixação definitiva de memórias. Por isso que dormir bem não é muito, e sim adequadamente, descansar-se adequadamente. Muito bem, os arquivos, os chamados uploads, porque vai haver um upload do meio para cima, né? Eles não vão em ordem como acontece no computador. Se nós tivermos arquivos de 1 a 10 e o número 9 for o mais leve, ele irá primeiro. E se o número 1 for o mais pesado, ele poderá ir por último. Isso origina os sonhos chamados do subconsciente, sem nexo, etc. Já os reais, nós saímos, desdobramos e temos contatos com criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, e quando retornamos, apesar de não sairmos com esse cérebro, nós guardamos registros pequenos, evidentemente, mas extremamente reais, de situações experienciadas. Era exatamente o que acontecia no atendimento dos amigos espirituais a essas criaturas que visavam proporcionar o bem para o semelhante. Olha que beleza, não? Olha que maravilha. Aliás, é este tipo de atitude, usando uma palavra em sânscrito, que é anticármica. Se a gente vive falando que temos karmas, via de regra na família, não é? Eu não sei o que eu fiz para merecer aqueles karmas que tem lá em casa. Engraçado que eles também pensam isso a nosso respeito, não é fato? Há uma via de mão dupla. Ou, na realidade, ele é um procedimento garantido anticármico. Faça o bem, como, onde, de qualquer maneira, mas façamos o bem. E ninguém está inabilitado para fazê-lo, nem que seja por uma vibração, uma prece intercessória. É possível reverter os quadros que por vezes nós temos montados por nós mesmos, porque somos herdeiros de nós mesmos, dos nossos pensamentos e das nossas ações. E a relação para que nós possamos nos melhorarmos, evoluirmos e quebrarmos as estruturas do passado no presente, é exatamente no exercício do bem ao próximo. E os nossos irmãos indígenas, os nossos verdadeiros brasileiros, não é verdade? Eles são, de fato, os brasileiros originais. O que é que eles fazem até hoje? As tribos também exercitam práticas religiosas ministradas pelos chamados pajés. Quando a pessoa está doente ou atacada pelos chamados maus espíritos, além de remédios feitos com plantas das florestas, é feita também a aplicação de passes, quer dizer, não se chama passe, mas há um tipo de aplicação magnética que nós chamamos de passe. E o pajé passa a ser uma espécie de sacerdote e, através do magnetismo, ele é um médico da tribo. Aliás, teve um pesquisador norte-americano, já desencarnado, que ele foi envenenado por um tipo de sapo na Amazônia, quando fazia suas pesquisas. Ao fazer o tratamento regular com alopatia, ele não obteve nenhum sucesso. Voltou ao Brasil e foi tratado aqui por 2 pajés.
e ele do problema ficou curado. E aí a imprensa ficou meio, sabe, aquela situação embaraçosa de admitir que dois, né, chamados incivilizados teriam curado o pesquisador que havia sido tratado nos Estados Unidos com as melhores técnicas disponíveis e não havia alcançado sucesso. Para a indústria, isso é um grande problema. Por isso que a homeopatia e tantas outras chamadas medicina complementar, por vezes não vai para frente, porque não gera o quê? Se você ver o faturamento de venda de vitamina C no mundo como preventivo de gripes e resfriados, são de bilhões de dólares. Nada contra que você tome a sua vitamina C, mas tenha em consciência que o organismo, a partir de certa quantidade, elimina tudo pela urina. Então, é uma questão de jogar dinheiro fora. E entre outras situações que nós já poderíamos ter alcançado, mas dado o nosso quadro evolutivo, nós ainda, por vezes, preferimos manter certas pessoas enfermas, mas isso é um problema que com a evolução nós, sem sombra de dúvida, sanaremos. E aí nós chegamos a Jesus. Com Jesus, a maravilha, evidentemente, daquilo que a gente chama de salvação, ou seja, a educação, a arte de curar através da condição magnética, era prática normal, como vimos desde os tempos antigos, sobretudo na época de Jesus, quando os próprios seguidores exercitavam a técnica de cura fluídica através das mãos. Pedro entre tantos outros, é um dos grandes exemplos, quando na entrada do templo o homem pede-lhe dinheiro, ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Levanta-te e anda. É um dos aspectos mais interessantes de conhecer doutrina e estudar doutrina, é fantástico, porque um simples processo de cura dessa natureza, não falando de Jesus, né? É uma cirurgia espiritual, mas é tão impressionante, porque ao mesmo tempo, quando ele diz isso e o cidadão levanta-se e sai caminhando, olha que coisa interessante, nós não nos sustentamos nos ossos, nós nos sustentamos com os ossos e a musculatura. Em frações de segundo, ele atuando no perispírito magneticamente, ele vai fazer com que se reflita do perispírito aonde se encontra a cura, né? Ou talvez até mesmo atuando no corpo mental, né? onde estão registrados os aspectos para influenciar o perispírito, mas aí já fica muito complicado, vamos ficar só pelo perispírito mesmo. Influencia o perispírito, que é modelo organizador biológico, segundo o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ora, estando em perfeição, e nós tivemos experiência com uma amiga nossa, já contamos, estando devidamente adequado, ou seja, estando com as características perfeitas, passa para o corpo físico em frações de segundo, e um dia nós faremos isso, como dissemos no caso da lagartixa, não é verdade? Se ela recompõe o rabo, a gente pode recompor a cabeça. Aliás, já está tendo já existe uma proposta de se fazer transplante de cabeça nos Estados Unidos. Sabe lá o que é isso? E não é uma situação de brincadeira, isso é sério. O que as pessoas estão, aonde nós estamos chegando, se vai funcionar ou não, não sei. Mas imaginou se eu venho aqui um dia com outro com a cabeça do Divaldo, eu vou fazer um maior sucesso. Fazer um maior sucesso aqui. Mas o fato é que está evoluindo na realidade. A musculatura dele, em frações de segundo, ela está composta, mas não é só. Ele vai buscar no espírito, no cérebro do perispírito, por exemplo, uma das reencarnações que essa criatura andava, porque andar nós exercitamos, não é? O andar. Ele não poderia simplesmente levantar-se e sair caminhando se ele não tem esse registro no cérebro, nessa existência. Ele vai buscar, não é? Tudo isso em frações de segundo. Ele vai buscar a informação do registro da reencarnação, por exemplo, passada, para trazer para o indivíduo naquele momento, inserir no cérebro do indivíduo naquele instante, e o indivíduo sair andando, como Jesus fazia em recomposição de tecidos, né? Para os indivíduos enfermos pela hanseníase, recompunha o tecido.
E por vezes não só recompunha o tecido, como o indivíduo também era paralítico. Ou aquele que não enxergava, abria-lhe os olhos, mas o sujeito com deficiência visual congênita não sabe o que é enxergar, não sabe o que é cor, não sabe as coisas, né? Porque desenvolveu outros sentidos. E, no entanto, o indivíduo saía dali vendo, etc., já com todos os aspectos de registro de quem havia aprendido nesta existência e tinha neste cérebro esses registros. É de impressionar, para nós vermos que quando nós estivermos diante da criatura, que por vezes é assim, não, mas e nós não vamos falar de cirurgia espiritual, né? Quando estamos diante da criatura que diz assim, você quer tomar um passe? Quero, e a pessoa não faça movimento nenhum. A gente fica olhando e diz assim, mas que passe é esse? Mas é uma transfusão de origem mental. Para que eu preciso, não é? O que existe é padronização. Se faz uma padronização, senão, não é? Para atender com grandes quantidades de pessoas, cada um vai fazer de uma maneira a seu jeito. E vai começar a ver o quê? Como nós somos extremamente, isso é respeitável, por vezes, não é nós, todo mundo, somos dependentes de certas situações, tem alguns que a gente vai querer preferir o passe de certas pessoas. Num dia de verão, se tem aquele que movimenta muito rápido, você toma até um refresco, né? E aí você vai preferir, mas é uma realidade, é uma questão de quê? De necessidade, por isso que se padroniza, mas nós sabemos que mesmo à distância nós podemos aplicar, não é? A bioenergia, aquele amigo, aquela criatura acidentada que nós estamos passando próximo do local do acidente, podemos enviar-lhe bioenergia, podemos aplicar-lhe um passe, ou seja, vibrações, transferir-lhe magnetismo, que o seu mentor que estará atendendo, ou os espíritos que estarão ali atendendo, porque ninguém é abandonado, por pior que esteja na condição de ignorância de si mesmo, utilizarão dessas energias. Ora, não vai muito longe, né? Nós vemos a ação dos espíritos, quando André Luiz, no livro Nosso Lar, não é? Já próximo dos capítulos finais, vai visitar Zélia, sua agora ex-esposa, porque ele estava desencarnado, e encontra Zélia casada novamente, quase que ele morre de novo, na hora que ele viu aquilo, né? Porque é um choque. Lembre-se que André Luiz desencarna na década de 30 para 40, mais ou menos. Muito bem, o que ele vai fazer? Ele vai apanhar recursos da natureza, aliado aos seus recursos, e vai aplicar no enfermo, restituindo-lhe parte da saúde. Então, essa relação para nós, voltando àquele ponto, nós podemos ser intermediários do bem aonde estivermos, com quem estivermos, da forma que for possível. Aliás, diz o próprio Emmanuel a respeito disso no livro Leis de Amor, sobre a questão do bem, que também são edições FEESP. O lixeiro é médium da limpeza, não é beleza? É o intermediário da limpeza. Então podemos ser intermediários a qualquer momento, sem sermos especializados. Claro que a caridade exige discernimento, alguém já deve ter pensado, porque eu captei a sua mensagem, iluminado guru. O fato é que, claro que a caridade exige discernimento, sim, é óbvio, para que nós não criemos parasitas, para que nós não fiquemos no terreno do assistencialismo. O próprio Cristo vai nos mostrar isso, como nós podemos conferir em seus ensinamentos quando dá questão da mulher adúltera. É uma das passagens mais brilhantes, porque ele faz a assistência que é necessário. Por isso que Emmanuel diz, não vai falar de evangelho para quem tem o estômago vazio, porque a circulação sanguínea é maior nesta área, criando deficiências no cérebro, e o indivíduo não consegue por vezes compreender o que está ouvindo. Então, na realidade, ele faz um processo assistencial, tira do risco de morte. Na sequência, ele usa de misericórdia, se colocando no lugar da criatura. Tampouco eu te condeno, mulher. É se colocar na posição da criatura, misericórdia. E aí depois ele usa de caridade, educando. Vá e não erres mais. Isso é caridade, é educação. Então, nós podemos a qualquer momento sermos educadores, primeiro de nós mesmos e do semelhante através do exemplo. Mas vamos voltar aqui. Chegamos em Franz Anton Mesmer. É interessante, né, que ele cria a técnica do mesmerismo. Olha o currículo do Mesmer. Educado em colégio religioso, estudou filosofia, teologia, direito, medicina e dedicou-se também à astrologia. O cara não era fraco.
E o interessante é que ele admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através da atração de um fluido universalmente distribuído, que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas à do ímã. Essas são pesquisas dele. Esse fluido sob controle poderia ser usado com finalidade terapêutica. Interessante notar que quando nós chegamos ao Hippolyte Léon Denisard Rivel, ou Allan Kardec, cujo pseudônimo é Allan Kardec, nós conhecemos bem, ele, em Paris, ele conhecia do magnetismo, era um estudioso há mais de 25 anos, como o professor Rivel, e integrava o grupo de pesquisadores do Barão de Petit, que era dirigente da Sociedade Mesmeriana. Por isso que quando Galotti, o amigo, vai dizer, as mesas, as mesas giram, etc. Ele diz, é óbvio, você utilizando o magnetismo, você faz um objeto girar, você faz um objeto se mover. Mas aí ele se impressiona quando ele diz, não, mas os espíritos respondem através da mesa. Ele diz assim, até que eu veja isso, sabendo que uma mesa não tem cérebro, até que eu veja isso, eu vou considerar uma boa história para repousar, ou uma conversa flácida para bovino ressonar, como a gente costuma dizer, o fato, ou conversa mole para boi dormir, no português mais comum. Mas é uma realidade, porque é uma criatura séria que vai pesquisar, mas já se utilizava das técnicas magnéticas. Por isso que ele vai dizer na codificação no Livro dos Espíritos, o magnetismo é ciência irmã do espiritismo, até porque faz-nos parte, E chegamos às questões da mediunidade de cura, que consiste no dom que certas pessoas possuem, ou seja, todos nós temos a possibilidade de utilizarmos o nosso magnetismo em favor de alguém, mas muitas pessoas, e está sendo muito pesquisado como ele se produz, não é aonde, porque uns acham que é no fígado, ou a intensidade maior é no estômago, e assim sucessivamente, mas como ele se produz, nós já estudamos na codificação, esse não é o ponto central, mas algumas pessoas possuem maior volume e a atividade ela é mais objetiva e mais efetiva, mas possuem pelo curar, pelo toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem concurso de qualquer medicação. O fluido magnético desempenha aí um importante papel. Onde está isso? No Livro dos Médiuns. E os médiuns curadores são os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela imposição das mãos ou pela prece. Interessante notar que a questão da prece, por vezes nós temos algumas situações assim muito interessantes nesse aspecto, porque é o maior veículo que existe de comunicação criatura-criador. E, por vezes, desatentos dessa importância, não lhe damos a devida importância, para ser até redundante. Certa feita, num dos corredores aqui da Federação, isso já há algum tempo, nós fomos abordados por uma senhora. E nós já contamos isso em outra palestra, mas sempre vale a pena recordar. Aí fomos abordados por uma senhora que estava querendo fazer uma consulta. Bom, corredor de instituição espírita não é local para fazer consulta. Para isso tem lá o departamento de orientação espiritual, não é verdade? E nós imediatamente dissemos, olha, senhora, por gentileza, posso acompanhá-la até o departamento de orientação espiritual. Mas ela não se convenceu, ela queria contar o problema dela. Aí também ficamos numa situação complicada. Ela não cedia à sugestão. E nós dissemos, olha, minha senhora, ok, mas nós não podemos atendê-la dentro das suas necessidades, mas vou ouvi-la. E ela contou lá o problema dela, que era o maior do mundo, porque é dela. O problema nosso sempre é o maior do mundo, porque é nosso. Então, ela contou e imediatamente perguntamos, a senhora já experimentou fazer prece? Para quê? Ela era de uma estatura mediana, e nós que temos muito pecado, viemos muito grande, que era para caber todos eles dentro. Por isso que gente alta, ela nos olhou de cima, primeiro de baixo para cima, e de cima para baixo. Eu fiquei constrangido, porque eu falei, eu devo estar com a roupa suja, ou devo estar com a roupa rasgada, porque depois de uma análise dessa,
Aí ela me olhou fixamente nos olhos com um misto de desprezo, né, e vontade de me agredir. Eu achei que ela estivesse, na verdade, vendo a minha pele, que poderia estar ficando verde e surgindo duas anteninhas. Eu tinha a impressão de que ela estava vendo um marciano, e ela virou-se e disse: prece. E adianta fazer prece. Aí eu parei um instante e disse: agora eu vou me vingar. Olhei para ela como se estivesse vendo-a esverdeante e com anteninhas. E aí eu disse: minha senhora, se o Criador do cosmos, do universo em suas diversas dimensões, o dono, né, de Deus, de dono, o Senhor de tudo, não conseguir resolver o seu problema não tem solução. Ou melhor, solucionado está. E ela disse: como solucionado? Porque se não tem solução, já está solucionado, não é? Esse problema não tem solução, está solucionado. Qual é a solução? Não tem solução, simples assim. Ela virou-se de costas e partiu batendo os pés, e eu fiquei orando, evidentemente, que eu sabia das vibrações que estavam vindo para mim, com a indicação que eu havia feito para ela de fazer a prece, que é o veículo, ligação direta com o Criador, que o Senhor, de acordo com a solicitação feita com a madurez necessária, nos atende integralmente, e quando não nos atende, está também atendendo, porque a criança por vezes pede um instrumento para brincar que vai ferir-lhe ou ferir inclusive os seus amiguinhos, a sua amiguinha, e nós, como uma criatura responsável, não lhe damos a tudo aquilo que ela quer, porque Deus faria diferente, não é verdade? Então, a valorização de nós para conosco, como esse médico de nós mesmos, não é? E essa faculdade, como nós sabemos, a de cura, não é essencialmente mediúnica, como vai dizer Kardec também no livro dos médiuns, no item 189. Ele vai dizer o seguinte: possuem todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. Olha que beleza! As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelos bons espíritos. Então nós podemos realizar maravilhas e não necessariamente, por vezes, temos uma mediunidade objetiva, ou seja, uma mediunidade de tarefa. E o magnetismo é a utilização sob o nome de fluido, de força psíquica, por aqueles que abundantemente a possuem. É uma transfusão de vida espiritualizada do organismo do operador para o paciente, e os magnetizadores em face da doutrina espírita não podem ser considerados senão como verdadeiros médiuns curadores. Ele se aprofunda ainda na Gênese, no capítulo 14, dizendo: a ação curadora depende da intervenção dos espíritos, que associam os fluidos dos médiuns e os provenientes da natureza. Está tudo em Kardec, é uma beleza. Continua ele: as curas ocorrem sempre de acordo com os ditames das leis de causa e efeito. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte de seu envoltório fluídico. Olha o processo de doação pura, objetiva que nós estamos vendo, funcionando da seguinte maneira: você tem as forças superiores, que é o fluido A, as forças do fluido B, que é do médium. Então há um processo associativo, aliado ainda a forças da natureza, ou fluidos, ou energias da natureza, constituindo então nesse aspecto, a combinação desses três fluidos criam, ou dessas energias, como é a palavra mais moderna, criam as propriedades diferenciadas, atendendo a criatura. Por isso que elas vão atuar não só, mas estamos trabalhando aqui só com a condição de atuarem no corpo espiritual ou perispírito e também no duplo etérico, sabendo que, por vezes, essa condição também é atuada no próprio corpo mental da criatura, que tem o registro, como nós podemos também estudar em André Luiz. Veja que nós só estamos citando o nosso lar,
que no nosso lar, ele vai, depois de feita aquela cirurgia espiritual nele, lá no nosso lar, na região que ele havia adoecido e dada a razão do seu desencarne, ele é comunicado de que quando ele estava bem lá, etc., acontece com Camilo Flammarion não. Acontece com Camilo Castelo Branco, também na obra Memórias de um Suicida, através da psicografia de Ivone Pereira, aonde ele passa por uma cirurgia espiritual no plano espiritual, fazendo uma recomposição de parte do seu cérebro que ele havia explodido com um tiro no seu suicídio. E André Luiz vai receber a seguinte informação: você está bem agora, etc., porém o registro está no seu corpo mental. Quando você reencarnar, esta região afetada irá causar-lhe desconfortos pela relação existente daquilo que você se impôs na encarnação anterior. Olha que beleza, não é? Voltando naquela condição, somos herdeiros de nós mesmos. Então, voltando naquele quadro lá, quase no início: maior conhecimento, maior livre-arbítrio, menos determinismo, menor sofrimento. Fantástico, não é? Isso somos nós mesmos. No Livro dos Médiuns, continua Kardec, no capítulo 14, ele vai afirmar que uma grande força fluídica, aliada a uma maior soma possível de qualidades morais, olha a moralização com o Evangelho do Cristo, não de usos e costumes, pode operar verdadeiramente prodigiosas curas. Diz também que a confiança e a vontade do curador, aliada à fé do doente, auxiliam poderosamente a ação fluídica. Por isso que existem médicos espiritualistas que dizem que a cura se processa assim, de 0 a 100, 30% é a confiança que você tem em você mesmo, outros 30% é a confiança que você tem no médico, os outros 30% a confiança que você tem em Deus, já deu 90%, e os 10% é o efeito da medicação. Não é incrível? E é isso mesmo. Por isso que tem gente, como dissemos, que toma água com açúcar e sara. O que mamãe fez conosco várias vezes, hein? Aguinha com açúcar, e nós ficávamos bons. Agora faça para o seu marido, seu namorado, para alguém, faça uma sopa mais irritada, se sentindo uma escrava. Eu não passo de uma escrava nesse lar, vivo cozinhando, me tratam como cozinheira, e dê a sopa para ele. E se prepare para o velório. Porque é fatal, impregnamos com a nossa energia, o nosso estado de espírito, aquilo que produzimos. Por isso que tem gente que produz belos trabalhos e não vai para frente, e o chefe vai e promove aquele que faz aquele trabalho mais ou menos. Por que será? Isso é coisa de QI, é coisa de gente que está assim com o chefe. Ele sabe como é que é, né? Vive bajulando. Não, é a vibração que eu coloco naquilo que eu faço. Ela vai impregnada da minha vibração. O outro se faz. Por isso que nós temos que ter uma relação com aquilo que fazemos de satisfação, porque senão nós vamos adoecer. Principalmente quando, e acreditamos que nós não temos ninguém aqui que acorde mal-humorado ou mal-humorada. Belarmino Bicas, Cartas e Crônicas, o livro, Humberto de Campos, o autor, Chico Xavier é médium. Desencarnou 22 anos antes, por ser mal-humorado. Então, se você tiver alguém em casa, se não for você mesmo, você mesma, utilize. Se for você mesma ou você mesmo, você pode emprestar uma filmadora, se já não a tem, use o celular, que é muito mais prático, e se filme, e diga, ou então diga para a pessoa com um tom de voz caridoso, porque nós espíritas sabemos ser caridosos, né? Geralmente nós chegamos dizendo: olá, meus irmãos, minha irmã, como está a família? Aqui no centro espírita é assim, né? Todo sorridente, vai morar com ele lá, aí não é? Todo sorridente, mas chega assim, com muita caridade, e diga para a pessoa: meu querido, minha querida, utilize um som de voz suave, doce, mas diga para a pessoa com sinceridade, ou para você mesmo, isso foi efeito magnético. Aí para você mesmo, diante da filmadora ou do celular, diga com muita tranquilidade: você, meu querido, minha querida, não precisa falar de irmão e irmã, porque ele vai pensar que é pregação religiosa. Assim, você irá morrer mais cedo. Olha que beleza, né? Logo de manhã, porque você está se envenenando.
O mau humor é o maior desvitalizante que se tem conhecimento e chega a ganhar do estresse. Que as criaturas desavisadas se estressam até com botão de elevador. Que dizer com trânsito? Quando o botão, é só avaliar aqui na frente da federação hoje. Policie-se, hein? Porque tem gente que vai ali no botãozinho do sinal e... Na frente da federação, cada bombada é um ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não é? E o botãozinho do elevador hoje, que é de contato, né, que é de luzinha, o cara fica... Está desencarnando mais cedo, sim. Tá. Infelizmente, diz André Luiz, que é grande o número de criaturas que desencarnam muito tempo antes da hora. Por isso que Kardec continua dizendo que Jesus tinha razão ao dizer: tua fé te salvou. Por quê? Porque compreende-se que a fé a qual ele se refere não é uma virtude mística, de coisas místicas, como certas pessoas costumam entender, mas uma verdadeira força atrativa. Para que eu tome um passe e funcione, o indivíduo tem a intenção dele e eu tenho que me abrir. Veja nas obras de André Luiz pessoas que iam tomar passes e estavam pensando na vida, estavam pensando nas coisas da vida. Por isso a necessidade não é um caminho de mão única, é um caminho onde nós temos um processo de troca. Eu preciso me abrir, não é, para poder captar, e o outro para poder me enviar. Então a vontade atua sobre a matéria elementar e por uma ação consecutiva reage sobre seus compostos cujas propriedades íntimas sofrem transformações. A vontade tanto é inerente no espírito encarnado quanto no desencarnado. Daí o poder magnetizador, o poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Como se processa a cura? É simples, você troca uma molécula malsã por uma molécula sã, considerando o seguinte: o restabelecimento da saúde física não depende só da técnica de cura mais apropriada. Depende de 4 fatores importantes a ser considerados. O primeiro, depende também do poder das energias curadoras atuarem no corpo espiritual ou nos corpos espirituais e material sob o comando dos dirigentes e espíritos socorristas. Segundo, das mudanças para melhor que o paciente consegue realizar nos sentimentos e pensamentos e atitudes. Não adianta fazer um processo de cura e manter-se o hábito, porque voltaremos a adoecer. Da reabilitação íntima, do reequilíbrio, da renovação interior por parte da pessoa enferma, da diminuição das tendências infelizes e da prática do amor. Falamos isso em vários momentos. E de provas, expiações, que temos que considerar, experiências e resgates de débitos pelos quais o paciente tem que passar, se for necessário para ele, para o seu processo de evolução, podendo minimizar a situação, evidentemente, e devendo procurar a minimização. Né? E os aspectos da meritocracia, dos méritos que o Senhor nos atende à medida das nossas reais intenções e efetiva mudança em nós mesmos. Por isso que Jesus, dissemos, era um educador, e como educador que era, veio nos tirar dos aspectos enfermiços os mais diversos. Lembramos-nos de uma pequena historinha de origem católica, o autor é desconhecido, mas extremamente criativo, que ele fala da questão dos ciúmes, que é uma das enfermidades mais terríveis que se conhece, né, em relação na questão de um relacionamento com criatura. É a total falta de confiança em si mesmo, obviamente se transfere para o outro, porque o que tem de bom e de mal em mim eu projeto no outro. De bom e de mal, que significa de bem ou de desconhecimento, no caso do mal, é a ignorância do ser, e não a materialização, porque senão Deus teria criado o mal também. O fato é que nós projetamos consciente ou inconscientemente no outro, cuja condição, atitude, postura, qualquer coisa, dispara o gatilho daquilo que temos, daquilo que somos ainda, e por vezes não somos conscientes. E os ciúmes é exatamente esta condição de falta de confiança em si mesmo. Mas diz que lá no céu, que é uma versão católica, chegou um cidadão e o São Pedro perguntou: por que você veio assim tão jovem, meu filho? Ele disse: porque o senhor não sabe. Eu era muito ciumento, aliás eu sou, né? Mas muito ciumento, e o que acontecia era o seguinte: eu comecei a desconfiar da minha esposa.
E aí eu coloquei um detetive particular. E um dia o detetive, eu estava no trabalho, o detetive ligou e disse assim: acaba de entrar um homem no seu apartamento. Eu morava no 18º andar, em um prédio de 25. Eu não tive dúvida. Eu larguei tudo, peguei o meu carro, fui para minha casa, porque eu precisava tomar uma atitude imediata. Quando entrei, perguntei para ela: aonde está o sujeito? Ela disse: que sujeito? Eu disse: você está escondendo ele, eu quero saber. E ela não me respondeu. Eu saí procurando pelos aposentos, o apartamento era um por andar, era enorme. Eu saí procurando e de repente eu fui para a varanda e o encontrei, pendurado na varanda, com o corpo todo do lado de fora. Eu não tive dúvida. Eu corri, peguei um cabo de vassoura e comecei a bater na mão. Bati, tanto que ele largou e despencou do 18º andar. Mas, por infelicidade minha, ele caiu em cima de uma caçamba de lixo, de sacos de lixo, e eu percebi que ele não morreu. Mas eu não tive dúvida. Fui até a cozinha, arranquei a geladeira do local, arrastei até a varanda e lancei sobre ele. A geladeira caiu sobre ele e o liquidou. Ela apareceu na varanda e eu fui falar alguma coisa, tive um infarto de miocárdio e vim parar aqui. A história era estranha, mas São Pedro disse: bom, meu filho, passe, entre. Chegou um segundo. Ele disse: o senhor, meu filho, tão jovem, o que está acontecendo? Disse: eu não entendi bem. Eu morava no 19º andar do edifício e me exercitava, e me empolguei aos pulos e caí da varanda. Consegui me segurar no 18º andar, onde um louco veio com um cabo de vassoura e começou a bater na minha mão. Eu não consegui cair, mas caí, graças a Deus, caí num lugar que estava afofo de sacos de lixo. Mas quando tentei me recuperar e levantar, eu vi que uma geladeira veio na minha direção. Nossa, meu filho, que história, por favor, pode entrar. Veio um terceiro. Disse: e você, meu jovem, o que foi? Disse: até agora eu não sei, São Pedro. Disse: como assim? Disse: eu sou um profissional. Eu recebi uma ligação e fui até um apartamento para consertar uma geladeira. De repente um louco chutou a porta. A senhora disse: é meu marido, entra na geladeira. Então, diante das nossas enfermidades, pensemos numa coisa: somos responsáveis por aquilo que nós produzimos por nós mesmos. Muita paz. Muito obrigado. Gostaram, não é verdade? E assim nós vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida, contando com a sua audiência. Não esqueçam, este programa vai ser reprisado aos domingos, às 16 horas. Esperamos vocês.